Muito bem. A primeira pergunta vem de Almada, aqui de Portugal. E quem a faz é o Carlos. Carlos, muito prazer. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança em me dirigir esta pergunta, que é uma pergunta muito procedente, que faz parte do imaginário popular dos mitos e fantasias a respeito da sexualidade humana e, sobretudo, a respeito da homossexualidade. Então, o Carlos me faz a seguinte pergunta: num casal de homossexuais, é verdade que um deles representa a mulher e o outro o homem? E com todo o respeito, mas a dúvida é, só é um o que é penetrado? Muito bem. Respondendo inicialmente com sims e nãos as perguntas e depois então discorrer um pouco sobre isso, não é verdade, é um absoluto mito, aliás, um mito ridículo, muito ridículo. Eu não estou dizendo que a pessoa que o tem é ridícula. São mitos que todos nós temos, todos nós tivemos em função da educação que recebemos. Não tem como não termos estes mitos. E este é um mito realmente ridículo de supor que numa relação entre dois homens, um tem que fazer o papel de mulher. Isso é ridículo, isso é absolutamente ridículo. Ninguém faz papel de nada. Se faz o papel de dois homens, assim como duas mulheres, o papel de duas mulheres. Ninguém ali é remédio genérico, certo? A origem disso deve ser aqueles textos. Homem que se deitar com homem como se mulher fosse. Pronto, daí veio a ideia de que um tem que fazer o papel de homem. Mas isso é resultado da mais tola e parva ignorância de quem escreveu esses textos e hoje, enfim, continua, essa verdadeira... isso é muito engraçado, eu não consigo não rir, pronto, porque eu fico imaginando, eu já estou aqui criando a cena de um homem, ou seja, de uma relação sexual entre dois homens, um tem que fazer o papel da mulher. Outra coisa está, outra razão, a primeira deve ser esta, a segunda é o fato de que nas relações heterossexuais, o ânus praticamente foi eliminado dos prazeres sexuais também por uma quantidade de tabus. Toda e qualquer relação com o ânus do prazer sexual, uma vez que o sexo religiosamente foi por séculos e séculos e não poucos séculos exclusivo para a reprodução, o ânus não tinha nada que estar fazendo ali. Portanto, toda e qualquer relação com o ânus, fosse entre casais heterossexuais, era considerada sodomia, pecado nefando, perversão, todas essas coisas, certo? Eu recomendo que assistam no meu canal um vídeo sobre... Você sabe a diferença entre órgãos sexuais e órgãos genitais? Lá vão encontrar respostas para essas questões, do pênis, da vagina e do ânus. E por que o ânus foi excluído como um órgão sexual, ainda que fisiologicamente, anatomicamente, não tem como excluí-lo, porque ele o é, certo? É claro que nós podemos considerar também órgãos da nossa sexualidade e os demais. A nossa boca é um órgão sexual, nós fazemos sexo oral com a boca. Então, quer dizer, é óbvio que também nós podemos ampliar isso, mas isso já é uma outra perspectiva. No que diz respeito a órgãos sexuais como tal, são os nossos órgãos sexuais, vagina, pênis e ânus. E temos que entender também que o ânus de todos são idênticos. Não há um ânus
que sente prazer e outro ânus que não sente prazer. Temos que entender que o prazer anal é uma característica do órgão. Sentir prazer anal, todos deveriam, uma vez que tem ânus, certo? O fato do que se tem compreendido na atividade sexual heterossexual entre homens e mulheres em relação ao ânus, isso é uma outra história, certo? Bastante cheia de, vamos dizer francamente, tolices. Cheias de muitas tolices. Uma delas, a questão da dor, que aliás depois eu vou discorrer sobre isso numa pergunta posterior quanto à questão da dor. Mas pronto, vamos voltar aqui para não irmos muito longe da questão. Então, uma das questões é que normalmente as pessoas relacionam a homossexualidade com o prazer anal. E isso é uma tolice, isso é uma parvoíce. Todos sentem prazer anal igualmente. Outra coisa são seus tabus e seus bloqueios. Alguns, e a maioria deles, inclusive, as pessoas não tiveram escapatória. Não é? A educação que receberam, pronto, não há como. Mas isso tudo é possível de ser desconstruído, certo? Então, uma coisa é, primeiro, entender que o nosso ânus, seja de homens héteros, sejam de homens gays, de mulheres héteros, mulheres gays, o ânus é o ânus igualzinho em todos, certo? Ninguém tem um ânus que dá mais prazer do que o outro. Então, primeira coisa é isso. Outra coisa que, como eu disse, por causa dos bloqueios, as pessoas heterossexuais normalmente têm grande dificuldade no que diz respeito à sua analidade. Tá bem? Agora, diante disso, na relação heterossexual, se estabelece então no imaginário popular que um é penetrado e o outro penetra. Pronto, porque é só isso que existe, não é? Basicamente, 90% das relações sexuais é pênis, vagina, exclusão de todo o prazer e de toda a esfera da analidade, está fora, sobra pênis e vagina, portanto, um penetra, o outro é penetrado. E isso migra, essa fantasia, essa realidade, que não é uma fantasia, essa realidade advinda de fantasias, de mitos e coisas a respeito da analidade, migra para dois homens. Então é como se o ânus substituísse a vagina. Olha que tamanha tolice. Então a ideia que vem é como, pronto, dois homens, um não tem vagina. Então o que tem? Remédio genérico, vai ter que usar o ânus para substituir a vagina. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso advém dessa concepção. Eu sou muito imaginativo, fico imaginando as coisas aqui por culpa de vocês, olha. Então fica acontecendo isso, como se o ânus, né, entre dois homens, fosse assim, bom, não tem cão, caça-se com um gato. Exatamente fica parecendo isso. E não se trata disso. Se se trata de uma mulher, a mulher tem uma vagina e tem um ânus. Se se trata de um homem tem um pênis e um ânus. Façam sexo, aproveitem tudo. No caso de dois homens, tem dois pênis, dois ânus, aproveita-se tudo. No caso de duas mulheres, se tem duas vaginas e dois ânus, aproveita-se tudo, além de todo o resto. Tá certo? Muito bem. Então, essa provavelmente é de onde vem a origem deste mito, certo? De supor que entre dois homens, um tem que fazer o papel de mulher. Outra coisa que não tem patavina nenhuma a ver com isso é a tendência de alguns homens gays a serem mais aquilo que se chama passivos ou ativos ou versáteis. Isso não tem absolutamente nada a ver com o fato de que um está fazendo o papel de mulher. Nada absolutamente. Podem crer nisso. Nada. É apenas
uma preferência, um gosto sexual, muitas vezes gostam mais da penetração, gostam mais de serem penetrados ou de penetrar, ou coisas assim, ou inclusive quando as pessoas são versáteis. Agora, outra coisa é que entre as pessoas homossexuais também esses tabus e esses mitos vêm, não é? Uma coisa só para mostrar para vocês como isso permeia a nossa sexualidade: existem muitos homossexuais que se negam a ser passivos porque consideram que ser passivos é ser mulher, exatamente esta fantasia. Ou então aquele tipo de coisa, já não basta ser gay, ainda ser passivo, não é? Isso tudo são essas, né? Eu tenho a esperança de que todos ardam no inferno. Eu adoraria ler lá o Mármore do Inferno com todos os que inventaram essas historinhas com seus traseiros numa frigideira quente. Né? Ia ser muito divertido, de fato. Mas pronto, voltando à questão. Então, isso também está, por incrível que pareça, às vezes, inclusive, na minha função de psicanalista, é comum, às vezes, homens terem uma brutal dificuldade com o seu ânus, por incrível que pareça. Tá certo? E em função de todas essas repressões à nossa analidade. Então, às vezes, por baixa autoestima, certos homens refutam a ideia de serem passivos, não é? E por muitas outras razões, essa não generalizem. Às vezes, por baixa autoestima, homens só aceitam ser passivos como uma espécie de autopunição, e há de todas as coisas mais tremendas que a educação que recebemos coloca na cabeça das pessoas. Bem, então aqui eu abordei essa primeira parte, que é a questão de ter que representar a mulher. E, sobretudo, isso ainda se confirma nesse imaginário, nessa fantasia, o de supor que um homem mais feminino, que tem a sua feminilidade não reprimida, né, e que se manifesta de uma forma bem mais feminina, supor que este será sempre passivo. Lê do engano. Nada que ver uma coisa com a outra, certo? Então isso também é uma coisa que faz parecer que porque o homem gay seja mais feminino, automaticamente ele está fazendo papel de mulher. Isso é uma outra coisa, que são as questões de estereótipo de gênero, tá certo? Entra aí rapidamente, eu vou abordar isso aqui, aquela questão mais ou menos assim, não é? Primeiro, o machismo, né? E vem muito das mulheres, isso também, Carlos. Os elementos femininos, né? O gestual feminino, o que é feminino não é adequado para os homens. Onde já se viu um homem adotar trejeitos femininos? Então a primeira coisa é, tudo que é feminino é menor, vale menos, é inferior. E as mulheres, grande parte delas, compactuam com isso. Tá certo? Primeira coisa. A segunda coisa, muitos homens, inclusive homens gays, dentro do segmento que eu trabalho, é muito comum enfrentar este tipo de preconceito da bichinha. No Brasil se usa muito dizer a bichinha, né? Aqui eu nem sei o que se usam dizer, né? Em Portugal, aquele gay que é todo afeminado, né? Mulherzinha no diminutivo, ou seja, não é? Então muitos são machões, mas o que isso revela? Revela a inferioridade. Já não basta serem gays, o que já é inferior, ainda mulherzinha, aí não dá para aguentar. Isso é a soma de dois preconceitos, a misoginia e a machismo, né? E a homofobia, onde os elementos relacionados ao mundo feminino são vistos como inferiores, né? Tanto que quando uma mulher Angela Merkel, Margaret Thatcher ou qualquer coisa assim, é muito mais aceitável a mulher masculinizada. Muitas vezes se diz mulher de fibra, essa mulher é um homem. Isso é um elogio. Agora dizer que este homem é uma mulher, isso é
despectivo, é ofensivo para a masculinidade. Então aqui está concentrada o machismo, onde as coisas femininas valem menos e são inferiores às coisas masculinas, portanto, não é cabível um homem querer ser inferior e ser mulherzinha, tá certo? E a homofobia, já não basta ser gay, isso vem muito, né? Tanto das pessoas heterossexuais, mas também no mundo de pessoas, né, muitos homossexuais, têm preconceito com os homossexuais femininos, porque eles mesmos se sentem inferiores, apesar de às vezes serem assumidos e tal, mas se aceitam com muita dificuldade, né? Então, tentam manter, ou seja, tentam ser homossexuais, mas comportam-se como heterossexuais, né? Então, para tentar não parecer já mais inferior do que se consideram. Entenderam isso? Então, pronto. Aí é outra razão também desta ideia de homem e mulher na relação homossexual. Ponto. Primeira coisa, espero que tenha conseguido elucidar tudo isso. E com todo respeito, me pergunta o Carlos, mas a dúvida é esta: se só um é penetrado? Eu acho que já mais ou menos respondi, não é? Eu acho que eu já mais ou menos respondi. Não, claro que não. Por quê? Por que seria? Por que razão seria só um penetrado? Lembra-te, Carlos, e lembrem-se que eu mencionei a questão de certos homens gays terem dificuldade em serem versáteis, serem ativos, quer dizer, né, fazer essa troca, né, no ato sexual, ora um ser penetrado, ora outro. Isso às vezes vai de casais. Há períodos em que tendem mais para uma coisa, tendem mais para outra. Isso varia muito. Isso, como é que esse equilíbrio entre a passividade e a atividade se dá num casal que tem uma boa atividade sexual? Isso varia muito. Depois varia muito também de parceiro para parceiro. Às vezes, com determinado parceiro, se configura mais a passividade de uma atividade do outro, já no outro parceiro isso já muda. Então, se a pessoa de fato está bem resolvida, pronto, isso é mais ou menos equilibrado. Lembrando que existe essa dificuldade, mas também, veja bem, existe sim a preferência. O que não quer dizer que alguém que tenha uma preferência por, certo, está com algum tipo de desequilíbrio. Claro que não. Outra coisa é se negar peremptoriamente a dar prazer ao seu parceiro e tudo mais, por mais que de repente, mas isso em qualquer homem hétero e mulher hétero, existem as coisas que são mais agradáveis para um e para outro, e ali vão conduzindo as coisas e vão construindo a sua relação, tá certo? De modo a agradar, né, a um e a outro. Né? Mas outra coisa é quando já existe sim algum tipo de bloqueio realmente na questão da analidade. E esses bloqueios, eles migram, claro, para as relações homossexuais e pronto, eles só não migram, eles são originários, né, da questão da proibição e de toda a repressão da sexualidade humana e especificamente da sexualidade humana, no que se refere à analidade, em função de todas aquelas concepções que hoje já mudaram razoavelmente, mesmo dentro do âmbito da religião, dentro dos círculos religiosos, isso já não é mais assim, mas ainda assim, né, é muito forte a repressão sexual e a concepção, né, das pessoas de que a nossa sexualidade é a nossa, ou melhor, é a manifestação da nossa fraqueza, do nosso pecado, e quando ainda vão mais longe numa verdadeira ignomínia, né, então é a manifestação da nossa animalidade. Mas não se pode condenar as pessoas que pensam assim, uma vez que
Isso advém de fontes sagradas, entre outras muito duvidosas, mas vem, né? Vem do Corão, vem da Bíblia, vem do Antigo Testamento, vem do Novo, vem dessas fontes religiosas, né? Muito duvidosas, mas pronto, paciência. É assim que as coisas ainda estão, Carlos. Então pronto, espero que tenha respondido essa questão, tá certo? E recomendo, no que diz respeito a isso, há um artigo meu que vai sair esta semana ainda, acho que sexta-feira, sobre as questões relacionadas aos textos sagrados. É um artigo meu sobre isso, sobre os textos sagrados e as consequências daqueles textos na vida humana, né? Então, primeiramente, tem uma outra fonte que pode ser útil, que é no meu canal também, melhor dizendo, no meu canal no YouTube, um vídeo que tem lá sobre você sabe a diferença entre órgãos sexuais e órgãos genitais. Este vídeo também vai elucidar mais ainda aquilo que eu tratei aqui contigo e com todos vocês. Tá certo? Então, muito obrigado. Espero que tenha respondido a contento a pergunta do Carlos.